Bom, boa noite. Eu sou Cid Benjamin, vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e também presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e de Direitos Humanos. E hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e isso motiva essa conversa que nós vamos ter aqui no canal da ABI. Nós temos conosco o presidente da ABI, o Paulo Jerônimo de Souza, Pajé, temos a Regina Zappa e temos a Cristina Serra. E a Andréia está aparecendo, a Andréia Pena está aparecendo, pelo menos no meu vídeo aqui. Ela não vai participar do debate, mas é a chefe geral. Ela organiza tudo, é a produtora, quem garante que o programa vai para o ar. O Paulo Jerônimo, ele hoje é presidente da ABI, ele trabalhou no Boletim Cambial, no Jornal do Dia, que é de Belém, no O Jornal do Rio de Janeiro, no Globo, nas TVs Tupi, Continental e Educativa. Foi assessor de imprensa de 3 governadores do Rio e de um prefeito. E foi chefe da comunicação do BNDES, onde ele se aposentou. Eu, em vez de passar logo a palavra para o Paulo Jerônimo, Pajé, eu vou já apresentar as outras duas debatedoras, porque aí a gente não para, não dá essa interrompida. A Cristina Serra trabalhou no Jornal do Brasil, na revista Veja, na Rede Globo. Atualmente escreve para a Folha de São Paulo. É autora dos livros Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, do livro A Mata Atlântica e o Mico-Leão Dourado, uma história de conservação, e de um livro recém-lançado agora que se chama Entrevista. É entrevista ou entrevistas, Cristina? Está sem som. Entrevista, no singular. Tá bom. A Regina Zappa é carioca, jornalista e escritora. Trabalhou no Jornal do Brasil por mais de 20 anos. Foi editora da Editora Internacional, de Política e de Cultura. Atualmente está na TV 247. Tem mais de 10 livros publicados, entre eles biografia do Chico Buarque, do Gilberto Gil e do Carvana. Tem livro de ficção e não ficção. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu vou dar a palavra primeiro para o Pajé, embora as moças merecessem esse privilégio. Quer dizer, como é eu também acho, primeiro as moças. Tá. A prioridade é o dia da imprensa. Então, eu vou fazer isso. A cortesia vai me dar a palavra primeiro para a Regina Zappa, que, enfim, com a experiência que tem no jornalismo, como é que você vê hoje a situação do jornalismo no Brasil com o governo Bolsonaro, Regina? Boa noite a todos, Cid, Pajé, Cristina e André, que está aí monitorando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Difícil, né, Cid? A imprensa, do ponto de vista do governo, está sendo humilhada diariamente, né? Cotidianamente. A gente tem visto isso, principalmente naquele começo, quando tinha o curralzinho onde jornalistas ficavam, até que muitas empresas decidiram tirar seus jornalistas dali, porque eu acho que eles iam acabar sendo agredidos. Aliás, agredidos verbalmente eram todos os dias, e ameaçados até pelas pessoas ali em volta, estimuladas pelo presidente e o governo ali em geral. Regina, deixa eu só te interromper para dar uma informação que é interessante. Sabe que essa coisa daquele curralzinho ali, que os jornalistas ficavam sendo hostilizados, foi motivo de uma conversa do Pajé e minha com a direção de jornalismo da TV Globo. A gente discutindo, inclusive, que é o caso de mandarem jornalistas nesse tipo de situação, que o cara não dá nenhuma informação e fica só agredindo e estimulando seus bate-paus para que agridam um jornalista. Mas sim, desculpa e vai em frente. Não, exatamente. Eu me lembro que vocês tiveram essa conversa. Me lembro de alguma coisa assim, porque não era possível, exatamente, não tinha informação e só tinha agressão. Então, isso é um lado, né? De que a gente está vivendo aqui na imprensa. Eu estou trabalhando mais na imprensa independente, então era mais a grande imprensa, digamos assim, a imprensa conservadora, que era agredida diariamente, e não só ali naquele momento, mas pelas falas do presidente e pelas falas, às vezes, de ministros.
Então, era só agressão. No ponto de vista das empresas, a gente já viu todo tipo de coisa em termos de liberdade de expressão e liberdade dos jornalistas se expressarem dentro de uma empresa de comunicação, né? Que são coisas diferentes, né? A empresa, como a Folha de São Paulo, a TV Globo, sempre agredidas pelo Bolsonaro, também dentro dessas empresas a gente sabe como é que funciona também a parte de cobertura dos jornalistas, o que se pode, o que não se pode dizer, embora agora eu esteja vendo um espaço muito mais amplo, tanto na Folha, Estadão, Globo, na TV Globo e outras televisões, para crítica ao governo, porque se chegou a um ponto que é um ponto insuportável, né? Que nem as empresas estão aguentando. Então, eu vejo, principalmente na Globo News, que sempre foi, né? A Globo também sempre foram governistas, e agora eu vejo críticas contundentes a esse governo que está aí. Nesse aspecto, não há uma censura ainda por parte do governo, há ameaças. Então, a gente tem que fazer essa distinção, porque a gente lembra, eu me lembro quando eu entrei no Jornal do Brasil, eu era foca, no final dos anos 70, e a primeira coisa que me surpreendeu, porque eu morava fora do Brasil, eu vim para cá, então foi aquela coisa meio de tomar conhecimento do país, claro que eu sabia o que acontecia e tinha estado aqui antes, mas eu me surpreendi, e eu me lembro muito bem disso, por uma coisa que a gente... Eu comecei a trabalhar na editoria internacional e a gente não podia escrever a palavra camponês. Tinha que ser agricultor, porque camponês parecia comunista, né? Parecia uma palavra que vinha do comunismo. Coisas que hoje em dia a gente vê coisas tão ridículas quanto essas. Mas vi também muitos colegas, como Raul Riff, que era meu colega na Internacional, serem procurados pela polícia, terem suas gavetas revistadas ainda, isso já nos anos 77, por aí. Então, esse era um tipo de liberdade de imprensa e de censura que hoje é diferente. Hoje a gente lida com ameaças, né? Então, eu queria ouvir vocês também sobre isso, quais a diferença de quem passou pela censura na ditadura militar e esse tipo de censura, né? Porque a ameaça acaba sendo também que a gente está vendo hoje em dia. E vamos conversando. Queria saber o que vocês pensam. Cristina, a Regina disse uma coisa, que hoje há mais liberdade para os jornalistas do que em tempos passados. Você corrobora essa afirmação? Ela está falando do universo da grande imprensa. Sim, de uma certa forma, sim. Eu acho que o que a Regina está falando, se eu bem entendi, é que não existe mais a censura institucionalizada, né? Como existiu durante a ditadura. Mas nós temos outras formas, eu diria, de cerceamento, de imposição de limites para a atividade jornalística. Agora, antes de eu prosseguir comentando isso, eu queria, antes de mais nada, fazer, né, hoje, sendo o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, fazer uma homenagem aqui aos nossos colegas jornalistas que estão na linha de frente, aqui no Brasil, cobrindo duas coisas muito importantes nesse momento. A cobertura da pandemia, porque mesmo essa cobertura, que deveria ser exercida sem qualquer tipo de limite, mesmo essa cobertura, ela ainda sofre determinados limites, como, por exemplo, o governo não dar as informações corretas, né, como tentou ano passado, por exemplo, manipular os dados de registro de ocorrência da Covid-19 no Brasil. Então, nossa homenagem aos colegas que estão cobrindo a pandemia na linha de frente e aos colegas que estão cobrindo o governo Bolsonaro, que é uma outra linha de frente, como a Regina já mencionou, também com uma série de implicações, de dificuldades para o exercício cotidiano da atividade jornalística.
né? Eu não vou me estender, porque eu acho que a Regina já exemplificou bem aquela história de cercadinho, de seguidores do presidente, quase que partindo para agressão física contra jornalistas, o que já aconteceu, aliás, ano passado, numa manifestação antidemocrática, 2 fotógrafos foram empurrados. Em várias outras situações a gente tem visto isso, né? Já de jornalistas serem agredidos, empurrados, enfim, por seguidores do presidente, seja em atos e manifestações, ou mesmo na rua. Alguém que é um seguidor do Bolsonaro, não gosta da imprensa, passa e vê, às vezes, um jornalista trabalhando, fazendo uma apuração, principalmente o pessoal que carrega equipamento, né? Seja de fotografia, seja de imagem, são alvos mais fáceis. A gente tem registro já de profissionais agredidos, enfim, por quem se sente incomodado ou por quem não gosta, não aprova e não entende, certamente, a importância do trabalho da imprensa. Então, o que eu queria acrescentar é que, além dessas questões que a Regina colocou, eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade, nós temos outro tipo de dificuldade, além de dificuldades já contextualizadas aqui, específicas do nosso momento aqui no Brasil, eu vejo outras dificuldades de uma maneira geral até no mundo, né? Isso acontece aqui no Brasil também, que é você lidar com essa questão das fake news, né, dos chamados fatos alternativos, né? Hoje a gente lida como jornalista com situações em que as pessoas elas questionam fatos, né? Quando a gente começou na profissão, eu acho que todos nós, quer dizer, o questionamento que havia e que deve haver sempre são discussões em termos assim, você deve discutir, questionar determinados posicionamentos, posturas, pontos de vista, mas não fatos. E isso a gente tem visto, né? Então, tem pessoas que acham que têm direito aos seus próprios fatos, aos seus fatos alternativos, como a direita norte-americana que apoiava o Trump dizia, né? Alternative facts, enfim. Então, a gente tem que lidar com os exércitos de robôs, com todo esse aparato tecnológico que dissemina uma quantidade imensa, né, de informações falsas, ou as fake news, né? A gente acabou adotando esse termo em inglês, mas que isso nada mais é do que informação falsa, que também a gente, como jornalista, sempre teve que lidar com isso, né? Faz parte da nossa profissão, filtrar informações que muitas vezes nos chegam com interesses que às vezes não são muito claros, então faz parte do exercício jornalístico, né? Filtrar, entender se uma informação, apurar para checar se aquela informação é verdadeira mesmo, ou se ela não é bem assim, ela é um exagero, ela é uma distorção, ou mesmo uma informação falsa, mas que é passada, às vezes, com segundas intenções, para prejudicar alguém, etc, etc. Então, esse quadro, né, que a gente, mais ou menos, enfim, como eu falei, naturalmente, você lidava uma vez ou outra com esse tipo de situação, hoje eu vejo isso numa escala gigantesca, que torna o nosso trabalho muito mais difícil, muito mais desafiador. Enfim, para o nosso começo de conversa aí, eu trago só esses elementos aí para o Pagê. Posso só fazer uma coisa curtinha antes do Pagê falar? Isso que a Cristina falou, eu acho exatamente isso. Hoje, o tipo de censura hoje é a subtração de informação. É isso que a Cristina disse. O governo não dá mais informações. Então, em vez de censurar lá embaixo, ele censura na origem. Então, acho que isso é uma diferença importante. Vamos voltar a essa questão de fake news, censura, mas eu queria passar a bola para o Pagê, começando com uma pergunta. Em todo o teu tempo de jornalismo, Pagê, esses tempos de hoje são os piores para o exercício da profissão? Olha, é difícil. Eu hoje, por exemplo, eu tive um debate na revista Imprensa, numa faculdade, a Gasper Libre de Comunicação lá de São Paulo, junto com o pessoal da OAB e outros grandes jornalistas. E eu achei engraçado que eu estou ficando uma figura histórica, porque todo mundo queria saber como é que era a censura no tempo que eu comecei. Então, eu comecei a trabalhar mesmo, foi no Jornal do Dia, em Belém, que era da cadeia da Última Hora. Quando veio o golpe, o pessoal do governo do Estado, que nós fazíamos a oposição, foram para
empastelar o jornal. Aquele negócio de filme mesmo, gente com tocha, aquela coisa toda. E o subcomandante lá da região militar lá era o coronel Jabas Passarinho, que era um cara de esquerda na época. Sabia? Ele era de esquerda. Ele tinha debate lá com o pessoal do centro acadêmico de direito e tal. Eu até gostava dele. E ele mandou o exército proteger a gente. Foi lá o pessoal. Então a gente pegamos aço para poder defender, porque era a oficina era embaixo, você subiu uma escadaria lá em cima, assim, no segundo andar, e eu botei um garrafão de aço, naquele tempo, daquelas gráficas que usavam aço. Peguei uns copos de plástico, quem entrar aqui, o ministro fugiu. Mas aí não precisou, e o Jair Passarinho que fez isso. Mas, em seguida, o Jair Passarinho assumiu o jornal. Então, a gente fazia as matérias e era encaminhado para ele. E ele lá no quartel conferia tudo, então o cara bem preparado. Ele era o censor do jornal? Ele foi o censor do jornal, o Jair Passarinho. Eu me lembro de... O Castelo Branco deu uma declaração, não sei o que, falou em democracia, e eu era o editor da Nacional Internacional. E eu botei, da fala dele, botei entre aspas a democracia. E ele era um cara perspicaz, tá? Aí ele passou a mão no telefone e me ligou. Olha aqui, seu moleque, a próxima vez você vai preso. Pô, me ligou para dizer isso. Aí o diretor do jornal, Cláudio Saleal, que Deus o tenha, que é o maior jornalista conhecido da minha vida, o Leal me deu uma bronca. Você é um paulista de merda, você, pô, como é que você faz uma dessa? A gente aqui todo preocupado, mas tudo bem. Mas você vê como era a censura nessa época. Depois de 68, eu peguei um outro tipo de censura, a censura dentro do jornal. Jornal no Globo, botaram um major lá depois do AI-5 e ficou dentro do jornal lendo todas as matérias que a gente fazia. E foi muito engraçado, o secretário era o Carlos Tavares, ele era o capitão do sul de Minas, perto da minha terra e tal. E o Tavares, então, botou ele... A redação era toda virada assim, para o escritório do Dr. Roberto, do Moacir Padilha e tal, e nós todos de frente. Aí ele botou o cara de costas na parede, de costas para toda a redação. E a gente enfiando matéria. No fim da noite, a gente tinha fechado o jornal, a gente tinha que ficar fofo e tal, botava matéria para o cara ler, tinha que sair de lá de madrugada, lia tudo que tinha direito. Peguei essa censura dentro do jornal, você imagina, AI-5. Então, pô, eu acho que hoje eu sou uma figura até histórica, que eu posso dizer, porque eu passei por isso. Agora, a censura de hoje é um negócio, eu vou te dizer, eu estava lendo aqui um negócio, a Abrage, a ABERT, FENAGE, Repórter Sem Fronteiras, Instituto Resolve, até o Departamento de Estado dos Estados Unidos condenando a censura aqui da imprensa aqui no Brasil, da liberdade de expressão. Então, é um outro tipo, como disse a Regina e a Cristina, um outro tipo de censura. Eu até vou complementar o que o Cid contou quando nós tivemos na TV Globo, lá com a Ali Câmbio. O que a gente propôs para ele é o seguinte: pô, por que a TV Globo participa disso, daquele cercadinho? Não tem notícia, é só ofensa. O cara faz uma pergunta e ele ofende, e o pessoal vai, aquela coisa. Vocês estão dando palco para ele. Aquilo é um circo. Pô. Tira o pessoal de lá. Eu ainda contei um fato da minha época. A polícia militar bateu nos fotógrafos e tal. Chegou num carnaval, num desfile da Polícia Militar, no 7 de setembro, todos os fotógrafos viraram as costas e botaram a máquina no chão. Entendeu? Tem que haver esse tipo de manifestação. De, pô, ali, fala lá com o teu repórter para ele liderar um movimento dele. E aconteceu, algum tempo depois, aconteceu. A própria TV Globo, o Estadão e a Folha se retiraram lá do cercadinho, lá do circo que é armado lá pelo Bolsonaro. E o Alicame me ligou para comunicar isso. Olha, gente, aquilo que você falou funcionou. Fizemos lá um acerto e saímos de lá. TV Globo, Folha, Estadão estão fora desse circo, dessa pantomima. Então, pô, esse é o tipo de censura hoje e de ofensa. A FENAGE fez um levantamento de 69 agressões verbais a jornalistas, 58 foram proferidas pelo próprio presidente Bolsonaro.
É de uma violência, um negócio incrível, agressões mesmo aos jornalistas, é um idiota, é isso, aquilo, eu te quebro a cara. Cala a boca. É um nível rasteiro, é um tosco esse sujeito. Então, é outro tipo de censura. Eu não estou mais no dia a dia, não estou mais na imprensa, tal, a gente fica acompanhando e fica com uma revolta danada. Eu me lembro dos movimentos que a gente fez, por exemplo, cobrindo o Juracy Magalhães, já do AI-5, ele era o ministro da Justiça, o general Juracy Magalhães, a gente, K.O., Haroldo Holanda, Tarcísio Holanda, Moura Reis, tinha um grupo bom. Tinha até aquele Prisco Viana, depois virou assessor do ACM, também cobria lá com a gente. E nós dávamos um jeito de contornar o ministro. A gente reunia, e toda fim de tarde ele dava uma entrevista para comunicar o que estava vendo, quem ia ser caçado, aquela coisa toda. E aí, cada dia era escalado para fazer a pergunta difícil do dia. Aí o cara era bravo, era um general bravo. E dava uma bronca danada, saiu todo mundo quietinho e tal. Era outro tipo de censura. Agora não, é uma censura rasteira, né? É fake news. Eu nunca vi um negócio desse. Poxa, o que a gente enfrenta. Nós, inclusive, nós temos um diretor que participou do TSE, da Câmara, do Senado, de grupos para combate ao fake news. Inclusive, recebemos até diploma do TSE, do trabalho que a gente fez, que a gente apresentou tal, contra a fake news. Mas é isso, a gente está, como a BI, estão tentando enfrentar e ajudar os nossos companheiros, nossos coleguinhas, a encarar a censura. Porque a gente está falando em dificuldades para o trabalho da imprensa. Aí lembrou o tempo da ditadura, claro que havia às vezes havia o censor dentro do jornal, havia alguns temas e algumas palavras, algumas personalidades que não podiam ser citadas. Os jornais não podiam tocar no nome do Chico Buarque, Dom Helder Câmara, etc, etc, etc. Muitas vezes os censores ficavam na redação, ou então o pessoal tinha que levar para os censores fora dali, que eles dessem autorização, e nem todos tinham a sorte que o Pasquim teve num período, que o pessoal do Pasquim, que era um semanário, fazia o jornal, escrevia bebendo, e designaram uma censora que gostava de beber. Ficou amigo do pessoal e tomava uísque. Então acabavam todos de porre e a censura era mais branda em alguns casos. Mas isso é um episódio de sorte. Mas estamos falando aí de censura dentro do jornal. Hoje em dia, há outro tipo de dificuldade. Você não tem o governo não censura A, B ou C. Ele pode sonegar a informação, mas ele não censura. Agora, que dificuldades no quadro de hoje a gente tem, Regina, do teu ponto de vista, e qual é a gravidade delas? Não sendo uma censura prévia, quais são as dificuldades mais sérias que se enfrentam hoje para fazer uma imprensa independente e combativa? Olha, eu acho que naquela época em que havia uma censura oficial, eu vou dizer uma coisa aqui, mas não é bem isso que eu quero dizer. Era mais fácil você saber onde estava o inimigo, né? Tinha o censor dentro do jornal, a gente sabia que a ditadura censurava, então, e os jornais procuravam brechas, como aquela velha história de publicar receitas culinárias, o Estadão fez isso, acho que a Folha fez também, e tinha maneiras de você contornar, porque o inimigo estava ali, bem claro, na sua frente. Hoje em dia... Só para corroborar o que você está falando, e tem o caso famoso do Alberto Dines no Jornal do Brasil, dando a previsão do tempo quando foi editado o AI-5. Outro episódio também muito bom do Jornal do Brasil foi quando houve o golpe do Chile, mataram Allende, o Pinochet assumiu o poder, houve a recomendação que não podia ter nem foto, nem manchete. E a primeira página foi toda sem foto, sem manchete, descrevendo o texto, né? O PT em Santiago. Isso teve um impacto muito maior do que se tivesse uma edição colorida com 1000 fotos, 1000 manchetes. Né? E mostra a coragem dos jornalistas à frente dessas redações, né? Isso é muito Mas eu acho que justamente por isso, né, Cristina? Porque você
você sabia onde estava o inimigo, exatamente, né? E essa história que você contou aí, Cid, é um clássico, né? Realmente. Eu usei muito em sala de aula. Essa folha eu tenho aqui, essa primeira página. Então, o que eu acho hoje complicado é que hoje, em vez de censura, eles usam a Lei de Segurança Nacional. A gente sabe que o Aroeira, com os desenhos, com as charges, né, que ele publica na imprensa independente, ele foi perseguido, né, foi ameaçado de ser processado pela Lei de Segurança Nacional. Ele e... como é o nome dele? O jornalista amigo nosso que tem um site, um blog, que foi também ameaçado junto com o Aroeira. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Estou ficando assim, o nome está aqui. Nassif, não? O Nassif, exatamente. O Nassif junto e o Aroeira. Quer dizer, então, eu acho que essa... Não, eu acho que o Nassif foi outro tipo de coisa. O chargista foi o Latuf, não foi? Não, ele fazia um charge denunciando violência policial. Não, o Aroeira não. O Aroeira fez aquela charge da suástica. Da suástica. Mas sim, perdão. E agora o Aroeira me falou anteontem também que ele foi censurado no Twitter, no Facebook, também te retiraram uma charge dele que tinha o Bolsonaro e o Guedes. Isso é uma coisa, né? Bom, Twitter e tal não é uma censura por parte do governo, mas eu acho mais insidiosa essa ameaça à imprensa por parte das autoridades, porque a gente é muito escorregadio, a gente não sabe onde é que está, a gente não sabe até que ponto se pode ir antes que venha uma ameaça de lei de segurança nacional em cima da pessoa. Agora, eu acho que o que você está falando também, Cid, é a autocensura das empresas jornalísticas, né? E eu não sei também, porque eu não estou mais na grande imprensa, mas eu me lembro, e a Cristina também deve lembrar bem disso, quando a gente estava no JB, a gente sabia que tinha restrições, mesmo depois da ditadura. Determinadas empresas você não podia falar, determinados políticos, mas a gente brigava pela matéria, né? O repórter, né? O editor, na hora de editar também, brigava pela matéria e discutia com a direção do jornal, e muitas vezes eu acho até que a direção, assim, os diretores executivos se sentiam um pouco envergonhados de terem que censurar aquilo, e às vezes passava, né? Às vezes a gente conseguia. Então, eu acho que essa briga do jornalista, se eu não me engano, talvez a Cristina sabe mais do que eu, isso aí já não acontece muito nos jornais. Eu não sei se alguém da Folha ou do Globo fizer uma matéria com sérias críticas ao Paulo Guedes, se essa matéria vai ser publicada. Eu não sei, né? Então, quer dizer, tem essa autocensura, né, como é que se diz, do interesse das empresas, e tem essa censura que a gente acha que vai crescer, essa coisa da perseguição do governo aos jornalistas, na imprensa independente e na grande imprensa, dependendo do que... A gente não sabe, no 247, por exemplo, a gente tem a maior liberdade e se fala sobre tudo, se critica o quanto se quer, mas a gente tem sempre um receio ali, a gente não sabe até quando. Antes de fazer a próxima pergunta a Cristina, eu quero lembrar, você falou a história do Aroeira, que fez uma charge, que tinha suástica com Bolsonaro, etc. Houve uma reação excelente de outros sargistas, foi repetirem a motivação daquela charge com o seu próprio trato. Então, é como se multiplicasse aquela charge. Agora, hoje, nesse Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, aconteceu o seguinte: a Sônia Guajajara, que é líder dessa articulação dos povos indígenas do Brasil, essa articulação fez um conjunto de vídeos, são 8 vídeos, se não me engano, com críticas ao governo Bolsonaro. E a Sônia está sendo intimidada
foi chamado para depor na Polícia Federal, etc. Pois bem, nós na ABI, autorizados pelo nosso presidente Pagê, nós estamos botando os links no site da ABI, todos esses vídeos. Vamos divulgar, importante. Fazer uma coisa semelhante à que foi feita quando o Aroeira foi pressionado por conta e os outros chargistas entraram em defesa dele. Quer dizer, é uma coisa importante que eu sugiro, inclusive, sugiro ao 247 que publique também os links desses filmes, desses vídeos. Aliás, são excelentes. Eu assisti. É um documentário dividido em capítulos. Agora é a vez do Maracá. É excelente. Não, mas essa então, é uma maravilhosa, coisa... sensacional. Isso hoje já estão no site da ABI, aliás, site pelo qual o responsável é a Andréia Pena, que é a diretora de jornalismo, está produzindo isso aqui e tal, mas já está lá para quem quiser ver. É só clicar, e é uma forma, inclusive, de se brigar contra a censura e tornar mais complicado esse tipo de tentativa de intimidação. Exatamente. Mas eu queria, Cristina, passar para uma outra coisa. Fica a teu critério também. A gente tem falado em fake news, como se isso fosse uma coisa. Eu não gosto muito dessas expressões em inglês, mas fosse uma coisa de agora. Agora, fake news nada mais são do que mentiras. Mentira, lorota, usada, né? E não é de hoje também que os interessados tentam ou enganar o repórter ou conseguem de alguma forma publicar. É verdade que em tempos de internet, o combate a certo tipo de fake news é mais difícil. Porque antigamente saía uma mentira no jornal, as pessoas viam e reagiam, entravam na justiça, enfim, desmentiam. Não é só isso, Cid, a escala é muito maior. A escala é muito maior. A escala é maior, não, e o que é pior, pode haver uma fake news, uma mentira a respeito de alguém e vai mandada para milhares de pessoas, mas não vai para esse alguém. Claro. Vai para uma lista de WhatsApp que é de quem está trabalhando com aquilo. Então, como é que você vê o combate? Isso é parte da luta por um jornalismo que se reconheça como sério. Como enfrentar, em tempos de internet, essa questão das mentiras ou fake news? Isso é um desafio, inclusive, tecnológico. Eu não tenho resposta para isso, porque eu acho que passa pelo domínio de várias ferramentas tecnológicas que eu acho que as empresas de comunicação, digamos assim, mais tradicionais, elas nem têm esse domínio. Enfim, é uma discussão que se dá em vários níveis, mas eu acho que a maior gravidade desse assunto está nisso, no fato de ser uma produção de mentiras em larga escala, porque mentira, como você falou, a gente sempre teve que lidar com mentiras aqui e ali, e faz parte da uma das nossas atribuições como jornalista é justamente exercer o nosso discernimento para saber, bom, isso aqui é uma informação que não merece crédito, não vou nem perder tempo com isso, ou vou apurar melhor, ou então, não, isso aqui é uma informação crível, checo com mais uma ou duas fontes, ou mesmo a fonte vem a público falar. Eu estou falando, esses exemplos que eu dei antes são de informações em off, com as quais você tem que ter muito mais cuidado, né? Você tem que dar um tratamento muito mais rigoroso para essas informações do que uma informação em on, né? Quando a fonte, a pessoa que tem aquela informação, vem a público e assume, enfim, claramente aquela informação. Mas, enfim, na questão das fake news, eu acho que eu diria que o problema maior é esse da escala. Mas eu queria falar de algumas outras coisas também que eu acho que fazem parte desse debate, a partir de coisas que o Pagê foi falando e a Regina também. Aliás, Pagê, depois, um dia, você vai me contar essa história, essa sua passagem pela imprensa de Belém, que eu não sabia que você tinha trabalhado em Belém. Você tem que me contar essa história. Eu comecei lá, praticamente. Fico muito feliz com isso. Você conheceu o Cláudio de Saleal? Você conheceu? Não conheci. Não. É uma não, figura porque eu maravilhosa. lá a profissão muito rapidamente, depois eu vim para o Rio, a minha carreira começou praticamente aqui no Rio, mas tem um pé lá em Belém que muito me orgulha. Mas, enfim, a gente conversa isso depois. O que eu queria falar aqui é que, na verdade, quando a gente fala de ataques à liberdade de imprensa, né, a gente não tem problemas só aqui no Brasil, a gente vê esse fenômeno no mundo inteiro hoje, usando desses instrumentos que a gente está comentando aqui,
e, sobretudo, governos autoritários, governos de direita e de extrema direita. E eu recolhi uns dados que eu já ia esquecendo de passar, mas que eu não quero deixar de mencionar aqui, que eu tirei do Repórteres Sem Fronteiras, que só nos primeiros 4 meses de 2021, 8 jornalistas foram assassinados e 317 presos no mundo. São dados, né, do mundo todo. 317 jornalistas presos, e tudo isso, tanto as mortes quanto as prisões, relacionadas ao exercício da profissão, né? Então, isso mostra, eu acho, como esse quadro é grave no mundo todo. O Brasil, isso foi amplamente noticiado também, recuou naquele ranking de liberdade de imprensa do Repórteres Sem Fronteiras. Hoje a gente está na posição 111, num ranking de 180 países, né? Então, muito ruim, né? Nós estamos numa posição muito ruim. Eu acho que tem uma outra forma de censura porque a gente está falando muito da censura institucional, estatal, né, exercida por governos, mas existe uma outra censura que é tão grave quanto, que é a censura exercida, a Regina mencionou isso, exercida pelas grandes corporações, né? Grandes conglomerados, grandes empresas que bancam praticamente a operação dos veículos de comunicação, ou boa parte dos custos dessa operação, e, em função disso, tem muito assunto que aquele veículo não toca, ou faz uma cobertura extremamente simpática, né? Sem nenhum senso crítico. Vamos falar que o agro é pop, né? O agro é pop, está aí em tudo que é intervalo comercial, por exemplo, da TV Globo, e a cobertura que a Globo faz do agronegócio não tem, assim, é zero senso crítico, né? Você não vê, você só vê matérias de super safra, de aumento de produção, enfim, não tem nenhum viés, não tem nenhum contraponto do que representa o agronegócio. Parece que é assim, só traz benefícios. Não é verdade. Hoje mesmo saiu uma reportagem no site Repórter Brasil, uma reportagem sobre um assunto gravíssimo, mas uma reportagem tão bem feita, ouvindo as pessoas, mostrando os casos de trabalhadores, funcionários de uma empresa de transportes terceirizada de uma gigante do mundo do agronegócio, que é a Cargill. A quantidade de acidentes de trabalho, de como esses trabalhadores ficam impossibilitados de trabalhar, porque os danos ao corpo desses homens é tão grande, problemas de coluna, perda de dedos, por exemplo, que eles ficam impossibilitados de trabalhar. Então, ou seja, mostrando como essa cadeia produtiva da soja, né, como ela tem, ela não tem nada de sustentável, né? Como o marketing muitas vezes quer fazer crer, o marketing dessas empresas. Um assunto que eu conheço bem, que eu posso citar aqui como exemplo, que é, por exemplo, a mineração. São grandes empresas também, né, empresas multinacionais, conglomerados, são acionistas de outras empresas aqui locais. Você só vê a cobertura dos problemas, dos impactos causados pela mineração, impactos socioambientais, quando tem um desastre daqueles tenebroso, como Mariana Brumadinho. Só que está cheio de problema, Brasil afora. Né? Deixa eu te interromper, Cristina, só uma pergunta, que você, das pessoas com quem eu tenho relação de amizade, é quem mais entende de mineração. Mesmo que não haja rompimento de barragem, entende? A mineração é um troço absolutamente predatório. Quando acaba o minério, aquela região fica inteiramente, vira um deserto, não é isso? Acabou. Você não tem como recuperar. É uma atividade predatória. Mas é aquela coisa, né? Aí você bota na balança, custo-benefício, vai trazer desenvolvimento, vai gerar emprego. Mas na legislação não tem nada que obrigue a que uma parcela dos impostos recolhidos sejam utilizados para você preparar essa região para sobreviver depois que acabar o minério? A legislação obriga uma série de compensações. As empresas, teoricamente, têm que fazer uma série de compensações, tanto sociais quanto ambientais. Só que as empresas não fazem, ou fazem pela metade, entendeu? Enfim, mas isso tudo só para resumir e já encerrar esse aspecto, para dizer o seguinte: existem
dezenas de situações de impactos socioambientais gravíssimos, Brasil afora, onde as empresas de mineração atuam. E você não vê essa cobertura, não existe. Bom, então, isso, para mim, é uma forma de censura, né? Agora, a gente está falando, então, dos problemas, mas, ao mesmo tempo, eu não quero, assim como a Regina estava lembrando, né, o caso das receitas de bolo no Estadão, vocês mencionaram outras no JB também, eu quero lembrar que, apesar de todos esses problemas que a gente está falando aqui, e eles são imensamente graves, né? Mas a gente sempre tem a capacidade de reação dos jornalistas. E aí eu queria, hoje, nesses tempos modernos de alta tecnologia, né, eu queria citar, você tem o trabalho do Julian Assange, você tem aquele grande escândalo da NSA, que o Glenn, aqui no Brasil, ele já morava aqui, e ele revelou esse grande escândalo, né, do Edward Snowden, ganhou prêmios, Oscar, Pulitzer, etc., revelando aquele escândalo das escutas. Inclusive, a presidente Dilma, na época, né, foi grampeada pela NSA. E, mais recentemente, aqui, da maior importância, que é o caso da Vaza Jato, novamente com o Glenn. Não foi um trabalho, digamos assim, não foi a matéria-prima daquele trabalho, não é uma apuração jornalística, foi um hacker que teve acesso às conversas lá dos procuradores da Lava Jato com Sérgio Moro, mas foi um veículo jornalístico que recebeu o material, que deu tratamento àquela informação, verificou a veracidade daquelas conversas, né? Porque isso é bom a gente esclarecer, porque tem gente que bota em dúvida a validade daquele material. Quer dizer, os jornalistas checaram conversas que eles, jornalistas, tinham tido com os procuradores, ou seja, o material é válido, e foi publicado pelo The Intercept e deu no que deu, mudou completamente o entendimento que a sociedade brasileira, ou uma grande parcela da sociedade brasileira, tem sobre a Lava Jato. Então, a despeito de todos esses problemas, os jornalistas continuam fazendo valentemente o seu trabalho. Posso acrescentar aqui uma coisa à fala da Cristina? E são sempre jornalistas quase que individualmente fazendo esse trabalho. A gente fala do Assange, que fez um trabalho tão importante, está lá apodrecendo, né, na prisão, e é uma coisa do mundo inteiro, como você falou. Eu queria só voltar um pouquinho na história das mentiras e das fake news, porque o Cid falou, a mentira sempre teve, mas se a gente for comparar as fake news de hoje com as mentiras de antigamente, elas são quase angelicais. Porque hoje em dia você tem muito dinheiro por trás disso, e um dinheiro que vem de várias partes do mundo e que interfere nas eleições, como interferiu aqui, de vários países. Eu me lembro, há vários anos, sei lá, uns 5, 6 anos, não sei quanto tempo, que um rapaz que tinha trabalhado na Cambridge Analytica, ele convocou a imprensa em Londres. Ninguém deu muita bola para isso, não, mas eu me lembro de ter visto isso. Ele convocou a grande imprensa em Londres. Ele até é um cara bem moderno, com cabelo vermelho. Não roxo. tem um filme que está no Netflix sobre isso? Esse filme fala desse cara, mas isso foi muito antes do filme. Ele reuniu todo mundo e disse, olha, vocês, eu parei com isso, vocês não têm ideia, nós, em quantos países nós interferimos nas eleições, e é uma coisa que eu me arrependo muitíssimo de ter feito, e falou, eu não me lembro nem se ele citou o Steve Bannon, assim, pessoalmente, mas ele falou de todo o complexo, de toda essa armação, e ninguém deu muita bola na época. Eu não esqueço isso, porque anos depois a gente começou a ver a Cambridge Analytica entrando aqui. Aí você falou desse filme, tem esse documentário, que já esqueço até o nome, mas está até hoje na Netflix. Está no Netflix, eu também esqueci o nome, mas está. Mas é muito bom, é muito bom. E então é isso. Quer dizer, a mentira sempre existiu, mas agora é uma mentira pesada, como disse a Cristina, muito disseminada, porque tem muito dinheiro por trás e tem toda uma tecnologia que o pessoal... Uma estrutura.
Uma estrutura, né? Uma estrutura tecnológica que o pessoal da esquerda ainda não domina e que eu me lembro, recentemente, não sei se vocês viram a entrevista do Felipe Neto no grupo Prerrogativas, foi excelente. E ele fala o seguinte, uma coisa que eu não esqueço, ele diz assim, olha, vocês se preparem para 2022, porque essa essa estrutura tecnológica que o Padre falou aí, ela vem muito mais pesada na próxima eleição. Então, a gente eu queria continuar. Não, termina, eu não quero te interromper, não. Não, é só isso, a gente tem que ficar muito... Olha, a Andréa Pena, e peraí que eu tenho uma pergunta específica para você ligar nisso. Agora, a Andréa Pena botou aqui pelo chat o nome do filme é Privacidade Hackeada. Exatamente. Tá no Netflix. Obrigado, André. Mas, Pajé, eu queria seguir nessa coisa do fake news, embora eu acho que... Mas eu gostaria, Cid, estou interrompendo, de voltar um pouco na censura, porque nós não falamos até agora o que o Nassif está cansado de... É a censura, a perseguição dos juízes de primeira instância. Mas nós estamos... É uma ditadura que não querem saber. Entendeu? Não, mas... O Nassif é uma grande vítima disso daí. O Felipe Neto é outro. Entendeu? Quem mais? O escritor João Paulo Cuenta. Nós estamos ajudando todos eles, participando e tal, mas é tudo juiz de primeira instância. Agora, o Felipe Neto, até delegado, processa ele pela lei de segurança. É um negócio de maluco. O Rubens Valente, da revista Época, escreveu um livro e citou o caso do BTG, daquele banco, daquele banqueiro aí famoso, e citou que ele foi numa dessas operações, Santiago, se não me engano, e foi pego esse banqueiro, e aí ele conseguiu 2 habeas corpus. O Rubens Valente escreveu um livro e citou 2 habeas corpus pelo ministro Gilmar Mendes, mas ele não entrou, não fez nenhum comentário, ele apenas citou. O Gilmar Mendes tacou-lhe um processo, uma multa de R$100 mil nele e no editor do livro, que é outro coleguinha também. E ele não consegue, porque ele ganhou na primeira instância, depois o desembargador, teve um desembargador que chegou a dizer o seguinte, olha, eu não podia fazer nada, o Gilmar Mendes me ligou, eu tive que condenar. Ele está recorrendo, ele está perdendo. Ele só ganhou na primeira instância, está perdendo todo. Existe uma ditadura dos juízes de primeira instância. Isso é um perigo que está acontecendo aqui. O Felipe Neto, conversando com o sócio dele, não me recordo o nome dele agora, ele tem um sócio que é um antigo jornalista, foi da TV Globo, muito conhecido, ele dizendo que é terrível isso, é uma perseguição, qualquer coisa que ele fala entra no processo. E já entra, o juiz já chega e já de cara já condena. Aí depois tem que recorrer, aquela coisa toda. Esse lado que é muito importante a gente conseguir insistir nisso. Aliás, nós da BI, por exemplo, você na sua comissão, tem o tempo inteiro a gente brigando, entendeu? Para ajudar esses coleguinhas a denunciar esses malfeitos, essa coisa toda. Mas agora pode perguntar. É o seguinte, primeiro, eu queria... a Regina tem razão quando diz que hoje tem um negócio muito mais poderoso, essa coisa de mentiras, fake news e tal. Mas eu quero chamar a atenção também, não é do meu tempo, mas era o tempo do Pajé, ele é um pouquinho mais velho que eu só. Quer dizer, na eleição do Dutra, o brigadeiro Eduardo Gomes foi vítima de uma história, porque ele disse em certo momento que ele não queria voto dessa malta do Palácio do Catete. E um deputado do PTB, que estava apoiando o Dutra, foi no dicionário... Hugo Borg. Hugo Borg. Isso, está vendo? O Pajé era desse tempo. Aí o cara descobriu que Malta, entre as acepções para Malta, é bando de desocupado não, ele é desocupado, bandido e tal, mas uma acepção possível são aqueles trabalhadores que andam na linha do trem que comem de marmita. E então foi divulgado como se o
Eduardo, o brigadeiro Eduardo, que não quero voto desses trabalhadores, como ele marmita. Esse troço ganhou uma dimensão gigantesca, gigantesca. Não dá para dizer que decidiu a eleição, mas foi uma eleição parelha aquela. E isso teve um peso muito grande, essa declaração, e a forma como ela foi utilizada pela imprensa. E era só jornal, nem rádio, mas não tinha nem. Mas eu quero voltar agora ao negócio da internet, Pagê, e o seguinte: um dos problemas para se combater esses fake news pela internet, o cara tem uma rede enorme de WhatsApp e conta as mentiras, e eu sei que está sendo alvo daquelas mentiras, nem toma conhecimento, mas um dos problemas é com que legislação você vai enfrentar isso? Porque essas mentiras podem estar sendo postadas da Tailândia, na Coreia, e chegam aqui. A legislação brasileira não ataca, não tem como enfrentar essa questão, salvo se ela. Porque isso é um problema mundial hoje, não é um problema só do Brasil. E as legislações nacionais não têm como fazer frente a isso. Não te parece, Pajé, que é o caso de começar a levantar isso para um debate internacional, discute com a própria ONU, com, enfim, organismos vinculados à ONU, quer dizer, porque ou se resolve, ou se consegue um tipo de enfrentamento internacional, esse tipo de coisa, ou ficaremos todos sempre vulneráveis. Porque a legislação brasileira não tem como afetar um cara que posta algo lá na Tailândia. Entende? Como é que você vê isso? Não, existem alguns estudos, alguns trabalhos, e vamos ressaltar, o principal deles até hoje é lá no TSE. Esse ministro Barroso está fazendo um trabalho magnífico. Nós estamos envolvidos, nós temos lá um diretor de inovação tecnológica lá da UBI, o Arnaldo César, que está participando desses trabalhos todos, e eles estão correndo atrás. Estão em cima disso. Agora, se não houver um enfrentamento internacional dessa questão, não se resolve. Estão denunciando isso. Agora, hoje, está tendo em São Paulo um debate promovido pela Unesco, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, falando sobre isso. A Unesco também está envolvida nisso. O que a gente tem que fazer, entre todos os nossos problemas, era procurar a Unesco e esse tipo de onda, né? e tentar ver se os motiva para eles ajudarem a combater esse enraizamento mundial de fake news. Porque é aquilo que você falou. Chega daqui, manda lá para a Coreia, da Coreia sai a fake news para o mundo inteiro. E ele, mais ou menos, ele já tem o caminho das pedras. Só que não tem legislação, nós não temos estrutura para acompanhar. É esse o problema. Nós temos que, sei lá, aparecer nesse congresso. Como é que a gente vai tentar alguma coisa via esse congresso? Não, e esse congresso não resolve. Isso tem que ser uma legislação internacional. A lei brasileira não resolve. Mas, então, eu acho que a Regina está levantando o dedo, acho que ela tem uma solução para esse problema. Pô, que ótimo. Quem me dera, quem me dera. Não, eu acho essa ideia de juntar as associações de imprensa, em primeiro lugar, do mundo inteiro, junto com a ONU, junto à Unesco, seja lá o que for, começar esse debate é importantíssimo. Agora, eu acho assim que já tem alguns casos, tem algumas maneiras de se enfrentar isso também. Por exemplo, se descobriu que parte daquelas notícias, fake news, que vinham do gabinete do ódio, muitas vinham dos Estados Unidos. Aí, tecnologicamente, você consegue ir até a origem disso. Agora, para isso, você pode derrubar, né? Aí é uma guerra, digamos, híbrida, né? Como está na moda falar hoje em dia. Você pode derrubar um canal que está enviando essas... Agora, para isso, você precisa estar equipado... Peraí, deixa eu te perguntar. Você pode derrubar? Tem base legal para derrubar um negócio que está sendo postado no Laos? Pode. Você pode, acho que tecnológico... Não tem hacker da Rússia... Não. Mas você vai fazer um hacker para trabalhar contra o hacker lá? Não, os Estados nacionais não têm base legal, por enquanto. Não tem. Mas os hackers eles trabalham, às vezes, até por prazer, uma maioria das vezes por dinheiro. O que eu disse, assim, que a esquerda não está preparada tecnologicamente para isso,
até para se defender. Porque o que a gente já viu? O que as empresas de rede social já fizeram? Por exemplo, o WhatsApp, que era um caminho assim que vinha maciçamente. Eles começaram a fazer algumas coisas, mexer em algumas coisas. Por exemplo, agora, determinadas informações você não pode passar para números ilimitados de pessoas, você pode passar uma de cada vez. Isso já limitou um pouco. Você ir até a origem e punir, mas é que essas empresas é que podem fazer isso, tipo o Facebook, o Twitter, e a gente não pode contar com elas. Mas eu acho que, além dessa reunião global que você sugeriu, que eu acho importantíssimo, as associações como a ABI, no mundo inteiro, começarem a discutir seriamente isso, é preciso... nós também precisamos nos estruturar tecnologicamente até para a defesa, como aqueles mísseis que acertam os outros mísseis. Como se chama aquele míssil de defesa que ele não ataca, mas ele ataca os mísseis. Intercept. Exatamente, que estão chegando para te atacar. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar. Eu falo isso há um tempão para o pessoal dizer: olha, a gente precisa pegar essa garotada, trazer ela para entender disso, eles entendem disso, mas para entender isso como uma missão mesmo, uma missão de defesa da democracia, de defesa da verdade, porque esses meninos é que sabem fazer, a gente não sabe, a gente não tem mais essa, a gente já passou da época de ter essa capacidade, mas eles têm, e a gente precisa aprender com eles, feito o Felipe Neto, que sabe disso. Ele sabe. Seria o caso, Cristina, eu quero já sair desse ponto, mas tem uma coisa aqui, de se tentar proibir isso em escala internacional, que se turbinassem essas postagens, quer dizer, uma coisa é você postar e que ela vai, outra coisa é ele impulsionar, pagando milhões, e aquilo vai... tem uma regra aí, vamos buscar o dinheiro, qual é o caminho do dinheiro. Isso talvez seja uma das formas de atacar essas fake news. Eu confesso que eu não tenho solução para isso, não. Ninguém tem. Eu acho que as soluções começam a ser discutidas. Hoje, o secretário-geral da ONU, inclusive, Antônio Guterres, justamente por ser o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ele fez um pronunciamento onde ele fala da necessidade de se garantir a informação correta, verdadeira, porque a informação é um bem público. Isso é verdade. Eu também não sou uma especialista, mas, enfim, já acompanho meio por alto a questão, e já há países discutindo uma legislação. Agora, claro, concordo com vocês, essa legislação ela tem que ter um âmbito internacional, porque o hacker pode atuar de qualquer país. Seja como for, eu acho que hoje, mesmo hoje, você talvez tenha dificuldade, muitas vezes, de identificar a origem da informação falsa, mas quem transmite aquela informação falsa pode ser responsabilizado, pode e deve. E já há legislações nacionais que prevêem esse tipo de punição. Porque, enfim, quem transmite a informação também tem que se responsabilizar por ela. No caso das redes sociais, é mais fácil. Você dá um print, como já aconteceu em vários casos. No caso da Marielle, quando ela foi assassinada, que teve até o caso de uma juíza que começou a falar barbaridades dela, alguém deu um print e aquilo ali serviu de prova contra a juíza. Ela teve que responder. Não lembro agora exatamente qual foi a punição dela, mas houve. Sei que ela respondeu a um processo. Teve até um desfecho agora recentemente. Enfim, então você pode cobrar dessas big techs, né, que são a base dessa transmissão de informação por rede social. Elas têm sim que se responsabilizar, têm que estabelecer mecanismos de controle, de autocontrole, no caso, né, para evitar. Isso não pode ser um vale-tudo, uma terra de ninguém, onde cada um faz o que bem entende, né? Não pode. Acho que já há um entendimento quanto a isso. Então, tem que ter, primeiro, uma pressão muito grande sobre essas empresas, para que elas tomem medidas internas, medidas que não precisam de legislação, medidas que as empresas têm condições de tomar e devem tomar. Se não tomarem,
aí tem que ter instrumento de punição. E aí pode-se pensar, então, nessa legislação em âmbito mundial, que eu acho que o ponto mais difícil é esse, como detectar a origem e punir na origem, né? Mas a transmissão, me parece que não há muita dificuldade de identificar e de punir. Enfim, é uma discussão muito complexa, acho que a gente está só no começo, mas como a Regina falou, é absolutamente urgente que se dê conta desse assunto, né? Porque ele acho que só vai piorar, inclusive, em escala, em alcance e no tipo de notícia falsa que vem por aí, principalmente no contexto de eleição. Bom, Pagê, eu queria passar a bola de novo para você. Esse tema de fake news e dificuldades para o trabalho da imprensa, a gente podia passar a noite toda conversando aqui. Podemos até voltar a ele, mas eu acho que você podia falar um pouco desse trabalho de recuperação da ABI, Pagê. A tua gestão tem sido unanimemente aplaudida aí, pelos democratas, pelos jornalistas, então é um processo de recuperação. Daí eu até meio cabotirinho, porque eu faço parte da gestão, mas você é o grande condutor desse processo? Não. E efetivamente a ABI tinha deixado de existir no cenário político brasileiro, ela está de novo aí, com uma força que poucas vezes teve na sua história. Então eu achava interessante você falar alguma coisa a esse respeito. A ABI, né, sempre foi uma trincheira de liberdade democrática, de liberdade de imprensa, mas nos últimos 20 anos desceu a ladeira. Administrações anteriores não souberam conduzir e ou não tinham esse espírito que nós temos hoje, levaram a ABI num estágio extremamente preocupado. A última gestão antes da nossa, o presidente começou a trabalhar na Record e teve até entendimentos com essa igreja evangélica, essa coisa toda. E eu era o vice-presidente, eu tive um pega lá com ele e tal, e rompemos, inclusive acabamos rompendo por causa disso. E com isso nós começamos um movimento para recuperar a ABI. E conseguimos ganhar uma eleição que foi dura, enfrentamos justiça, enfrentamos grana, os evangélicos botando grana contra a gente, mas nós conseguimos ganhar. E com isso nós começamos a recuperar a ABI. Eu acho que hoje a ABI não tem nada a ver com esses 20 anos. Ele tem a ver, a ABI hoje é a ABI do Barbosa Lima Sobrinho, que é um orgulho nosso, meu, do Ciro, todo mundo. E, por sorte, nós temos uma equipe maravilhosa. O Ciro toca lá a principal comissão, que é a Comissão de Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos, está fazendo um trabalho magnífico. Me parece que a Cristina, inclusive, faz parte dessa comissão. E é o primeiro time da imprensa brasileira que está lá nessa comissão. Então, a gente conseguiu, depois de algum tempo, com muita dificuldade, recuperar institucionalmente a ABI. A ABI hoje não tem nada a ver com a ABI de 20 anos atrás. A ABI tem a ver, hoje, com a ABI do Barbosa Lima Sobrinho. Isso é um orgulho para todos nós que estamos lá nessa luta diária. Tá? Tocamos nosso barco e todo dia a gente está enfrentando o governo, do Estado, daqui, de Belém, nós prefeitos, a gente encaminha denúncia que prejudicou algum jornalista local e a gente toma as medidas necessárias para proteger os nossos amigos. Aqui no estado do Rio, nós tivemos que mandar notas para a prefeitura de Nova Iguaçu, uma outra agora que eu não me lembro, de queimados, que teve 2 assassinatos em Maricá, aqui do lado do Rio, há 2 anos atrás, 2 jornalistas e 2 blogueiros, e nós reagindo. Então, é uma luta árdua, uma luta diária, mas a gente está conseguindo, e acho que hoje a gente conseguiu recuperar institucionalmente a ABI. Isso é do maior orgulho meu, do Ciro e de toda a nossa equipe. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez para a ABI pelo debate, pelo convite para estar aqui nesse debate e só lembrar, né, uma coisa que eu acho que todos sabem, que o nosso trabalho é duro, temos muito trabalho pela frente, ano que vem é ano de eleição, né?
A Regina já mencionou que o próprio Felipe Neto já alertou sobre a guerra que vai ser uma guerra de comunicação, né? Uma guerra política, né? Mas uma guerra de comunicação também. Então, nós que somos profissionais desse ramo, eu acho que temos que nos preparar para isso, dar a nossa contribuição, porque é um momento absolutamente crucial da gente retomar o país, voltar a um nível de normalidade, né, no Brasil. O Bolsonaro não pode se reeleger, não dá. De jeito nenhum. Não é isso. Não dá, simplesmente. Então, eu acho que isso vai exigir de nós uma capacidade de articulação. Nós que eu estou falando, nós como sociedade, como povo brasileiro, como jornalistas em especial, vai exigir de nós uma capacidade de articulação muito grande, porque, enfim, o trabalho é bastante duro, difícil, árduo, mas eu acho que, né, todos nós estamos dispostos e temos esse compromisso com a democracia no país, porque a história da BI é isso, né? É compromisso com a democracia. É isso. Regina. Parabéns, Cristina. Deixa eu terminar, porque eu tenho que sair agora. Tem que sair. Mas a Cristina tem razão. É a defesa da democracia. Estamos totalmente conscientes do nosso trabalho e vamos conseguir. E tudo em prol da democracia, viu, Cristina? E contamos com vocês, com a Regina Zappa, com todo mundo, para a gente tocar até o final. Sem eleição, sem Bolsonaro, e a gente tocar o barco para frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pajé. Regina. A Cristina falou sobre a guerra, essa guerra de comunicação que a gente vai ter que enfrentar, já está enfrentando, mas vai ter que enfrentar muito mais pesadamente quando chegar as eleições. E eu acho que a BI vai ter um papel muito importante nesse momento, e tudo isso que a gente conversou aqui, das fake news, da censura, tudo isso a gente vai ter que estar muito atento, e eu acho que uma das soluções é essa, a gente se juntar com associações de imprensa de todo mundo, começar a discutir esse assunto, e a gente começar a aprender também como se defender de tudo isso que vem por aí, né? Para a gente conseguir manter a sanidade e acabar com não ter essa reeleição desse governo, que seria uma tragédia muito maior. Cristina, quer falar mais? Muito obrigada a vocês por me terem aqui. Adorei a conversa. Eu agradeço, achei muito bom o bate-papo. Agradeço a presença aqui da Regina, da Cristina e do Pajé. E a nossa intenção, fazer, mesmo que não estejamos em aniversário ou em dias comemorativos do Dia Mundial de Imprensa, a gente multiplicar esse tipo de debate, que é um debate importante para a gente entender e influir positivamente na construção da democracia. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Beijos. Tchau.